Fala Legião X, meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História. Estamos no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação nos vestibulares e concursos. Estamos com mais uma aula do extensivo, agora falando sobre a crise do feudalismo, a crise feudal que se estabeleceu na Europa a partir do século XIV, a famosa crise do século XIV. Galera, nas aulas anteriores nós vimos que o feudalismo foi um tipo de estrutura política, econômica e social que dependia muito da terra e que não tem tanta ênfase na monetarização, não tem tanta ênfase na questão das moedas. Nós percebemos o chamado renascimento comercial e renascimento urbano na Europa em decorrência muito por conta das cruzadas, esse movimento interligando o Ocidente e o Oriente em busca da chamada Terra Santa, Jerusalém. Jerusalém não foi reconquistada pelos homens, pelos católicos fervorosos, né? Realmente Jerusalém foi uma cidade que continua sendo controlada pelos povos orientais. Só que com uma grande consequência das cruzadas, esse movimento cruzadista que se estendeu aí por mais de 300 anos, o retorno das atividades comerciais à Europa, óbvio, esses homens retornaram do Oriente carregados de produtos importantes e, em consequência desse comércio, o retorno das cidades. Então você percebe que esse renascimento comercial urbano desarticula o poder dos feudos, já que o feudo é um tipo de estrutura econômica que depende o quê, gente? Da agricultura. Se você tem o retorno do comércio, as atividades comerciais naturalmente vão começar aí a ir dinamitando mesmo, né? Destruindo as características feudais. Você tem o surgimento de feiras na Europa, nessas rotas de ligação entre o Ocidente e o Oriente. Esses homens, né, fazendo acampamentos no caminho, começaram a trocar e vender esses produtos entre si. Essas feiras vão se aglomerar tanto que vão acabar se transformando em conjuntos de feiras de comércio cada vez mais poderosos. Chamaremos de burgo. O burgo, gente, nada mais é do que uma fortificação. É isso que significa. Ou seja, uma fortaleza encoberta de muros, né, ali ao redor, para que esse comércio possa ser feito com mais segurança. Quem mora nesse burgo é chamado de burguês. O famoso burguês, a classe burguesa que vai solapar aí uma série de poderes na Europa até o século XIX, vai ser grande protagonista de revoluções, ela começa a surgir exatamente nesse processo. Estamos já falando aqui do princípio das características do capitalismo, tá ok? As Hansas, organizações de mercadores de diferentes cidades da Europa, se organizando, controlando preços, controlando determinadas rotas. Hansas vão ser muito famosas no norte da Europa, na região onde hoje é a Alemanha, ligando ali, né, a Itália até o norte, o chamado Mar do Norte, na região da Noruega. Enfim, muito importante aqui para a dinamização do capitalismo. Guildas, organizações de mercadores, mas de uma única cidade apenas, organizando, controlando o comércio local. Vamos lembrar que uma cidade que enriquece muito nesse período é a cidade de Flandres e, posteriormente, Gênova e Veneza vão ser os grandes centros do comércio europeu e não é à toa que o Renascimento vai acabar surgindo na Itália, né, gente? Há um desequilíbrio ecológico também que desestrutura o feudo, porque cada vez mais a terra vai ser utilizada de maneira muito desorganizada, o feudo vai ser muito explorado, então quando você utiliza muito dos recursos agrícolas, gente, sem cuidar da terra, você acaba gerando uma série de desgastes ecológicos, chuvas, enxurradas, cheias de rios, pântanos desordenados, isso acaba desestruturando também o feudo. A peste negra, ou chamada também de peste bubônica, solapou, gente, mais ou menos 1/3 do continente europeu. Grande parte dele, né, ligado ao campesinato. Um conjunto de doenças que acabaram, né, sendo desenvolvidas muito por conta dos contatos com o Oriente, né, já que o homem voltou do Oriente carregados, né, de novas bactérias e vírus, que quando entraram em contato com o homem europeu, né, foi ali um desastre realmente biológico. Isso também dificulta a vida do homem medieval. A chamada grande fome, gente, morrem muitas pessoas, então você acaba tendo bocas para alimentar, né, que em decorrência de outros problemas acabou gerando dificuldades. Qual o grande problema dessa chamada grande fome? É que aqui, como você tem menos servos trabalhando, porque morreram, você é uma concentração maior de trabalho
cada vez menor, em pequenos servos. Então, o que era feito por 5 pessoas, depois de uma peste como essa, vai ter que ser desempenhado por 3. Então, você está colocando mais trabalho na mão de menos pessoas, o que acaba gerando uma situação de insatisfação, levando a canibalismo mútuo, situação complicada na Europa, né? E o infanticídio. Então você percebe que quem sofre cada vez mais com a peste, gente, não é o nobre ou o novo burguês, né? É o campesinato, o que gera uma série de insatisfações camponesas. Conhecemos 3 casos clássicos. A revolta do camponês Wat Tyler na Inglaterra, que se voltou contra o rei Ricardo II e acabou, né, trazendo essas insatisfações por conta da peste e por conta da chamada Grande Fome. A revolta dos Siompi na Itália, conjuntos de artesãos, né, que cuidavam dos lanifícios, ou seja, do comércio da lã, vão se voltar contra as principais famílias italianas, principalmente ali na região de Florença. E a revolta do Jacquerie, a palavra, né, que viria de Jacques, essa palavra francesa que significaria camponês, ou então um termo pejorativo, né, um João Ninguém. A revolta do Jacquerie na França também mostrou, né, final do século XIV, finalzinho desse período, como o campesinato já não estava mais dando conta de tanto trabalho. E aí que nós entramos na maravilhosa Idade Moderna.